Pessoal, ondas eletromagnéticas é o quê? Quando a gente fala de campo magnético, a gente fala da junção da eletricidade e do magnetismo. Então, onda eletromagnética é uma onda que tem a onda elétrica e a onda magnética oscilando juntas. Então, se a gente pegar um plano de 3 dimensões, a onda elétrica vai ser perpendicular à onda eletromagnética. Então, se a gente tem uma oscilando no eixo X, a outra vai estar oscilando no Z. Então, elas são perpendiculares entre si. Então, isso a gente chama de onda eletromagnética. Onda elétrica com a magnética perpendiculares entre si. Então, se a gente lembrar lá das ondas, que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência dela, a onda eletromagnética, ela tem uma velocidade, que é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, a velocidade da luz é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Como a velocidade da luz é sempre a mesma, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, então quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então aqui a gente tem a nossa onda eletromagnética. Então a gente tem lá a onda começando 10 a menos 15 metros, indo até 10 elevado a 4 metros. Então cada comprimento de onda define um tipo de onda eletromagnética que a gente tem. Lá no 10 a menos 15 a gente tem os raios gama. Lá na 10 elevado a quarta a gente tem as ondas de rádio. E no meio desse caminho, 10 elevado a menos 6, a gente tem a luz visível, que é o que a gente consegue enxergar. Então, está entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. Começa lá do violeta e vai até o vermelho, que é a faixa de luz que a gente consegue enxergar. Então, é uma pequena faixa dentro de toda a onda eletromagnética que é emitida. Então, pessoal, a luz, sabe-se que a luz ela é quantizada. Então, a luz ela é composta por fótons, pequenos pacotes de energia. E qual que é a energia que a luz carrega? É o que? A constante de Planck vezes a frequência. Então, quanto maior a frequência de uma onda, mais energia ela tem. Então, se a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência e maior a energia. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência e menor a energia. É por isso que raios gama podem causar câncer e ondas de rádio não. Porque o raio gama ele tem muita energia, então ele consegue penetrar no nosso corpo e destruir as ligações químicas. Então formar radicais livres e consequentemente câncer. E as ondas de rádio não, porque elas têm um comprimento muito grande e consequentemente a energia dela é pequena. E pessoal, a gente pode polarizar a luz. Então, isso daqui é um esquema simplificado. Na verdade, a luz ela se propaga para todos os lados. Então, a gente tem um infinito de planos para onde a luz se propaga. Então, se a gente fala em polarizar a luz, a gente fala de passar a luz numa fresta tão pequena que ela só vai conseguir se propagar em um único plano. Então a gente fala que a luz está polarizada. O óculos de sol faz isso, ele polariza a luz. E a gente também tem o fenômeno de difração. Então, imagina que a gente tem uma fonte emitindo ondas. Aí essa onda, quando ela se propaga em linha reta, quando ela chega numa fenda, essa fenda aqui ela não pode ser muito grande, ela tem que ser bem aproximada do comprimento de onda da luz. Quando ela chega nessa fenda, ela começa a se propagar em movimentos circulares. Isso a gente fala que é a difração da luz. Então, a partir disso, percebeu-se que a luz poderia interferir uma na outra. Então, se a gente tem a fonte que é emitindo luz, aí quando ela passa pelo obstáculo, ou seja, pela fenda, ela começa a se propagar de formas circulares. Então, primeiro a gente passa numa única fenda. Depois, essa onda se propagando de forma circular, ela vai passar em duas fendas. Aí, ela vai se propagar de forma circular para cá e para cá. Então, a partir disso, essas duas ondas, a gente vai ter duas fontes de onda quando ela passa pelas fendas, uma aqui e uma aqui. E elas vão se interferir entre si. O que vai acontecer?
no anteparo vai formar mancha brilhante e escura, como se fosse uma zebra na parede. E a gente consegue calcular a distância entre uma mancha brilhante e outra qualquer. Então, por exemplo, a gente tem a central. Se a gente quiser calcular a distância da mancha brilhante central para a terceira mancha brilhante para cima, o que a gente faz? A distância é igual a 3 vezes o comprimento de onda vezes o L, que é a distância do anteparo da parede até o obstáculo, dividido por D, que é a distância entre as duas fendas. A gente calcula a distância entre do meio e a terceira, por exemplo. Então a gente consegue calcular entre a enésima onda brilhante. Alguma dúvida?